né? Muito bem lançado, Pastor Rodrigo. Vamos então falar um pouquinho das identidades, né? Já que eu acho que o pessoal deve estar querendo saber, Curioso. são curiosos para saber. Para começar a falar sobre a identidade, eu cito Malaquias 4, versículo 5. Eu acho que ninguém tem dúvida em relação a Elias como uma das duas testemunhas, que diz assim em Malaquias 4, versículo 5: Eis que eu lhes envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Quer dizer, Deus anunciando no Velho Testamento que iria enviar o profeta Elias. Então, acho que consenso que uma das duas testemunhas seja Elias. Muitas pessoas também dizem que a segunda testemunha seria Moisés, exatamente pelas a questão de conter as águas, transformar águas em sangue, como ele fez no Egito, e também toda sorte de flagelos ali. Mas só que tem uma questão em Hebreus 9, 27, que é ordenado o homem morrer uma só vez. Que aí, como Moisés morreu, ele não poderia morrer duas vezes. Mas acontece também o seguinte: não acharam o corpo de Moisés também, né? Então tem essa questão também, que poderia até abrir uma questão, né? Se eu fosse indicar, apesar de muitos acharem que seria Enoque, porque Enoque foi transladado, assim como Elias, eu ainda apostaria que seria Moisés. Essa é a minha opinião, sem ficar em cima do muro. Fala aí, pastor Ricardo Souza. Então, antes de eu fazer algumas colocações, porque eu vou levantar aquilo que é discussão teológica, tá, gente? E que, em parte, eu já me vi em torno desse assunto. Então, assim, eu não escrevo em tábuas de pedra. O texto não nos dá absolutamente indício do nome dessas testemunhas. Eu não escrevo. Mas se alguém me perguntar, mas você apostaria? Apostaria. Um deles, muito provavelmente, é Elias. Enoque, eu tenho uma opinião sobre Enoque já formatada há muito tempo e até com base no próprio texto bíblico. Na verdade, em dois textos bíblicos. O texto de Gênesis, quando fala lá da genealogia, vai falar de Enoque, vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. O texto de Gênesis diz isso. Porém, o autor aos Hebreus ele é um pouco mais enfático nessa questão. Lá em Hebreus, no capítulo 11, onde fala da galeria dos profetas. Deixa eu só abrir aqui, que eu quero ver o texto. Eu gosto da versão da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é a Almeida Corrigida Fiel. Então o texto diz assim, ó, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado, vejam bem, olha o que o texto deixa claro, para não ver a morte. O texto é muito claro. Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, meu ponto é, Enoque, no meu ponto de vista, não seria nem objeto de discussão. Agora, a questão toda é que, em torno de Elias, em torno de Moisés, ainda assim há muita conjectura, gente, há muitos pontos, vamos colocar assim, difíceis, algumas dificuldades. Por Estamos exemplo, eu conjecturando concordo. aqui, viu, pastor? Estamos conjecturando mesmo. Sim, sim, sem dúvida. Eu concordo plenamente com o texto de Malaquias. É o último dos profetas do Antigo Testamento, concordo com ele. A dificuldade que eu vejo talvez esteja na afirmação de Jesus. Quando Jesus fala lá em Mateus 17, Marcos 9, e são harmonia dos evangelhos,
ele vai dizer que Elias já veio e que não o reconheceram. E muito pelo contrário, fizeram com ele exatamente tudo aquilo que quiseram. Eu entendo uma referência a João Batista. Por quê? Claro. Porque João Batista veio exatamente imbuído nesse mesmo espírito. Não é o espírito E maiúsculo. É o espírito, a intenção, a motivação, a autoridade com que Elias tinha no passado. Então, o mesmo espírito, a mesma missão. Agora, João Batista, aqui eu vou contrapor a dificuldade. O João, o Batista, ele, apesar de ter vindo como arauto, anunciando a voz que clamava no deserto, ele não trouxe restauração de todas as coisas, percebam isso. O João não trouxe a restauração. Como é, de fato, o objetivo dessas duas testemunhas. Essas duas testemunhas vêm imbuídas nessa mensagem de juízo, nessa mensagem que vai trazer condenação, nessa mensagem que tem que levar ao arrependimento. Eles vêm com o objetivo de restaurar, mas restaurar é o último ponto da restauração da nação de Israel. Porque depois o evangelho eterno vai ser pregado por mera performance, haverá muitas conversões, com certeza, porque esse evangelho eterno vai ser apregoado no nível sobrenatural a toda a terra. A gente tem que entender isso. Eu creio nesse poder de Deus, eu creio na atuação de Deus, tanto terrena quanto celestial. Então, creio que Deus não vai deixar pontas, não vai deixar estas. Ele vai completar a obra até, obviamente, até a volta do Senhor Jesus. Então, esse é um dos pontos que eu vejo. Então, há uma outra situação que me chama a atenção. E a gente não pode também deixar essa ponta solta. Elias, se foi assunto aos céus, entendendo, veja bem, a Bíblia não diz isso. O Lucas vai falar sobre a questão deles terem aparecido no Monte da Transfiguração, que é um dos textos que respalda o fato das testemunhas serem Elias e Moisés. Diz que eles estavam glorificados. Aí eu fiz uma pergunta ao texto. Ora, se Elias foi glorificado aos céus, a pergunta é, como poderia ele voltar num corpo corruptível? É uma pergunta que nós temos que fazer. Como poderia Deus voltar atrás e trazê-lo num corpo corruptível pronto para, ou preparado para a morte? Então, essa é uma das dificuldades. Eu só estou levantando as dificuldades em cima da conjectura de um nome que, aliás, eu também aceito. Só que eu estou trazendo essas pontas para a gente não deixar elas soltas, porque sempre vai haver alguém que vai levantar essa questão. Só mostrando uma coisa, queridos, nós estamos conjecturando a identidade, mas entendam que isso não é o mais relevante. Contudo, não é o mais relevante, senão Deus. Por que eu digo que não é relevante? Porque Deus revelaria. Sim, claro. Mas para Israel, os dois nomes, como Elias e Moisés, são nomes de grande envergadura. Tem uma asa estrondosa para o povo de Israel. Então, tem um apelo escatológico muito forte para o povo judeu, o fato deles terem essa profecia de Malaquias, né? Pastor Ricardo Souza traz, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma contribuição também. Pode falar, pastor. Eles deixam um cálice na mesa da Páscoa deles para Elias, até hoje. Eles escutam. Só respondendo o que o pastor Ricardo Souza falou sobre Moisés e Elias em Mateus 17, estarem com o corpo glorificado, que o texto diz o seguinte, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. O texto diz mais diretamente que Jesus estava como se fosse com... Não diz exatamente que Moisés e Elias estariam com o corpo glorificado, mas eles aparecem ali no monte. Então é só para colocar mais uma pimenta aí. Não, sim, tudo isso vai ajudar a gente a pensar muito. Por exemplo, ainda só deixa eu apimentar isso, porque a minha base, só quero deixar claro que são textos harmônicos, mas o texto que eu citei
para mostrar para vocês. Eu estou até abrindo ele aqui. Está em Lucas. Tá. Porque eu acho que Lucas, dentro das suas características escriturísticas... Lucas 9:30. Isso. Perceba o que o texto diz, mestre Martino. Perceba o que o texto diz. Deixa eu aumentar a fonte aqui, senão não enxergo sem o álcool. Aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Percebeu? O texto de Lucas, ele acrescenta, ainda que de forma bastante suave, ele acrescenta detalhes. Por isso que levantei a questão da glorificação do corpo de Elias. Né? Porque Elias nós temos certeza que foi assunto aos céus vivos. Moisés não temos essa certeza. Sim, Moisés só temos a certeza de que o autor de Deuteronômio diz que Moisés morreu e que Deus o sepultou no vale lá e nunca se achou o corpo dele. Tanto que depois isso aí, mais tarde, é alvo de disputa entre Satanás e o Miguel. Sim. A gente sabe disso. Obviamente que Deus jamais permitiria que o corpo de Moisés fosse achado se tivesse ele morto ou vivo. Eu acho jamais que a live ajuda as pessoas a conjecturar, isso é ótimo, que as pessoas estão estudando a Bíblia. Sim. Inclusive, deixa eu fazer algumas contribuições. Por exemplo, eu penso que Moisés, alguém até comentou falando assim, mas em Josué, Deus diz, meu servo Moisés é morto. Então, assim, nós vamos acabar não encontrando o texto de uma ressurreição de Moisés. Conforme o pastor Ricardo Souza acabou de falar, ele teve uma disputa a respeito do seu corpo. E em Deuteronômio, no último capítulo, também vai dizer que Moisés morreu, né, no monte, defronte do Monte Bel-Peor. Então, eu descartaria, falando em termos de conjectura, de suposições, de apostas, eu não apostaria muito em Moisés, não. No Monte da Transfiguração, por exemplo, eu tenho ele, porque o Moisés, nós sabemos, é o cara do Pentateuco. Então, o Moisés tipifica a lei, e o Elias é o grande profeta. Tanto que nós estamos discutindo essa coisa do copo, que ainda está virado para Elias, o Malaquias. Então, na Transfiguração, eles têm uma representação. Há um simbolismo o tempo inteiro nesse ministério de Jesus. Então, Moisés e Elias representam a lei e os profetas, já que Jesus está falando para esse povo o seguinte, a lei e os profetas testificam de mim. A lei e os profetas testificam de mim. E agora Jesus glorificado, conversando com a lei e os profetas, que são Moisés e Elias, é um testemunho de que ele é o Messias. E aí, nesse texto de Marcos 9, tem uma coisa muito interessante também, 9, 12, 13. Então ele lhes disse, Elias vindo primeiro restaurará as coisas, como pois, olha que coisa, eu vou até pegar assim que desceram do monte. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. Até o dia, eu estou em Marcos 9, 9 em diante. Que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Aí eles perguntaram para Jesus, sendo que eles acabaram de ver lá o Elias. Então lhes disse, Elias vindo primeiro, então ele está confirmando que os escribas falam, por isso eu me apego muito nesse texto aqui. Então ele lhes disse, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Então o Elias vai restaurar todas as coisas quando vier. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem de que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então eu concordo com o pastor Ricardo Martino, com essa representação simbólica. Eu acredito que Jesus está fazendo um cumprimento simbólico da vinda de Elias, aqui no versículo 13, aplicando ela a João Batista. Eu concordo, Jesus está fazendo uma aplicação simbólica da profecia cumprindo-se sobre João Batista. Mas no versículo 12, ele confirmou a pergunta dos escribas a respeito de Elias, dizendo que quando Elias vier, ele vai restaurar todas as coisas, que é justamente o que está na profecia de Malaquias 4:5.
Então eu concordo, eu estou no grupo que concorda literalmente que uma das testemunhas seja Elias, por causa de Marcos 9:12, Malaquias 4, e pelos aqueles sinais que operam no capítulo 11. Agora, com base nos sinais, alguém poderá dizer, mas então Moisés também fez aquela coisa lá. Mas aí eu sou um defensor, por exemplo, do Enoque. Além do que vocês citaram de Gênesis, dele ter sido trasladado, e o pastor Ricardo Souza traz muito bem essa questão, que ele foi trasladado. Ah lá, isso eu tenho, ele está aqui também, o meu. Muito bem. Olha, o Imalgo é Enoque. É Enoque. Porque, você sabe o que acontece? Eu vou aqui para Judas agora. Olha o que o Judas está contando para nós. Judas 13, 14, 15. Para o pessoal que está em casa, penúltimo livro da Bíblia, não tem capítulo. Versículo 13 diz assim: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor Deus entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Por que eu estou citando Judas? Porque o Judas está contando para nós qual é que é essa mensagem que o Enoque pregava, porque ele diz no verso 14, Enoque é o sétimo depois de Adão, que andava dizendo que eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. O momento onde Deus vem com suas santas miríades para executar juízo é no final da tribulação. Então, além de nós encontrarmos no Gênesis que ele tenha sido trasladado, e o pastor Ricardo Souza traz, muito bem essa questão do 11. No 11 ele está querendo dizer, Hebreus 11, que ele foi trasladado para não ver a morte, sendo então livre da morte, porque ele vai morrer na tribulação como uma das testemunhas, ou porque ele foi trasladado para não ver a morte, mas a caminho do céu ele morreu, sei lá, né? Mas, então eu acabo encontrando dois personagens vivos, trasladados, com mensagem dos últimos dias. Então, ainda dentro de uma conjectura, dentro de uma suposição, por causa de Malaquias 4, de Marcos 9, Jesus fala, não, é isso aí que os escribas falou, é isso mesmo. O Elias vai vir, vai restaurar todas as coisas. E por causa de Enoque, e aí nós temos, por exemplo, de Enoque, nós temos esse primeiro arrebatamento dentro de 2000 anos, que é o de Enoque, mais 2000 anos o arrebatamento de Elias, e depois mais 2000 anos sobre o Messias e o arrebatamento da igreja. Então, até a tipologia para os três, que são os únicos três arrebatamentos, né? Igreja, Enoque e Elias, e depois as duas testemunhas. Então, numa questão ainda de conjectura, sem bater martelo, faz muito sentido para mim, fazendo essa leitura de que o Enoque pregava que Deus viria com as suas miríades, no dilúvio ele não veio com as suas miríades. Então são conjecturas, são cenários prováveis e possíveis sem a intenção realmente de bater o martelo. Inclusive, eu fiz uma live sobre as duas testemunhas com a pastora Mariângela, e ela também apresentou, ela falou assim, eu creio mais em Moisés e Elias. Eu falei assim, eu estou mais com Enoque e Elias, mas porque nós tratamos justamente essa questão, eu estou falando isso para o público que está em casa, nós estamos aqui com 97 pessoas nesse momento. Então, realmente, o texto de Apocalipse 11, ele não disse o nome das duas testemunhas. A gente trabalha, nesse caso, com textos paralelos, realmente. Tem essa questão que o pastor Ricardo Souza chama a atenção brilhantemente, que o Lucas citou, a glorificação, isso é outro elemento que não pode ser deixado. Por que nós estamos trazendo essas questões, irmão? Porque quando o texto bíblico não foi direto dizer uma coisa, ele vai permitir conjecturas. Então, conforme o pastor Ricardo Souza falou, se alguém defender que vai ser Moisés e Elias, um opositor vai levantar, mas o Moisés morreu. Ou poderá dizer, não é nenhum dos dois, porque, conforme disse o pastor Ricardo Souza, ele teve uma glorificação ali onde ele já apareceu. E outro, por exemplo, se tiver... né? Pode falar. Hebreus 9:27 colabora muito com isso de Enoque mesmo. Eu já pensei muito que é Enoque, depois pensei que é Moisés. Então, assim, mas eu só não queria deixar passar, como o pastor Rodrigo falou, Judas 1, versículo 14, eu não poderia deixar de passar esse versículo
Sem falar, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Ora, Perfeito. esse é um texto muito pré-tribulacionista, né? Para aqueles que defendem que é assim, se ele está vindo com os seus santos, quer que eu desenhe? Poxa, pelo amor de Deus, né? Perfeito. Eu não poderia deixar de passar esse texto. Se fosse efeito ioiô, não precisaria dizer vindo. Exato, sim, exato. porque esse texto aqui, esse versículo 14, ele concorda com o Apocalipse 19, que ele também está vindo com seus santos. Então faz muito, essa mensagem é muito estranha, o Enoque pregar essa mensagem, se ele não é uma das duas testemunhas. Mas realmente o texto não está dizendo que é Enoque. Mas conjecturando, essa mensagem de Judas casa muito com o Apocalipse 19. Então são cenários prováveis e possíveis. E tem uns elementos, agora, se vocês me permitirem aqui dar uma viajada, vocês já imaginaram o que vai ser se me aparece Elias no Monte Carmelo de novo? Né? Quando o camarada chega diante do povo e fala assim, é o seguinte, quem que é Deus? É Baal ou é Jeová? Quem é que é? E aí ele invoca fogo no Monte Carmelo, faz o altar. Vocês já imaginaram se o Elias me aparece com aquela sua figura? Claro, eles não tinham fotografia dele, ninguém que está ali naquele momento sabe como é que era Elias, mas você imagina se me aparece Elias no Monte Carmelo com sinais, prodígios e maravilhas, que dizendo, eu sou Elias, eu vim, e os profetas falaram de mim, e o povo falou, você não é Elias nada, você é um impostor. E ele falou assim, se eu sou Elias, caia fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Se ele repetir esse negócio aqui no nosso Monte Carmelo contemporâneo, vocês já imaginaram o tanto de pessoas que vão crer? Então eu dou essas viajadas, pastor Ricardo Souza, nesse sentido. Você imagina ele voltar no Monte Carmelo, vier alguém, seu impostor, de repente a polícia hebreia ali, a polícia israelita, eu não sei, que fica ali no templo, chegar e nós vamos te prender, seu impostor, que você está falando que você é Elias, e nós vamos te levar preso. Aí ele fala, se eu sou impostor, caia fogo do céu e consuma ti. Aquilo vai ser um testemunho, vai ser uma coisa, eu dou essa empolgada, essas viagens. Corrobora o fogo que sai da boca. Exato! Então eu acabo correlacionando essa situação com Reis, com 1 Reis. Então eu penso que fará muito sentido para aquele povo de Israel. Não está acreditando que é Elias, mas de repente ele fala as palavras que Elias fez. Se eu sou impostor, que agora é o contrário, né? Elias, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, caia fogo. Agora, se eu sou impostor, é muito forte. É muito forte. Acredito que isso provocaria uma conversão em massa muito, muito grande, né? Salvação na tribulação. Porque esse juízo, essa manifestação de juízo, tem o intento de fazer com que os homens se arrependam. Mas aqueles que já estão entregues ao anticristo, que já entregaram seu coração para o anticristo, que já aceitaram a marca, diz o texto, e não se arrependeram. Mas, por outro lado, o próprio capítulo 7, capítulo 14, 16, vão dizer dos vencedores da besta, que então creram na mensagem que o pastor Ricardo Souza chama a atenção, por exemplo, do evangelho eterno, em Apocalipse 14. Então tem um grupo que já está entregue ao anticristo que não arrepende nesse juízo, mas tem um grupo que arrepende. Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso.